Bom, começando o nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai explorar um tema que, na real, define quem a gente é. A nossa missão aqui é investigar um monte de fontes sobre as raízes do storytelling. Aham. A velha e poderosa arte de contar histórias, né? Exato. A gente quer entender, tipo, por que a humanidade deixou de só arranhar a parede úmida lá na caverna para, de repente, começar a declamar uns épicos gigantescos. É uma transição e tanto se a gente parar pra pensar. Nossa, com certeza. E o foco é descobrir por que o nosso cérebro, até hoje, prefere uma boa narrativa em vez de, sabe, fatos e dados frios. É, tipo uma rejeição natural a um monte de número jogado na nossa cara. Pois é, eu tava vendo o material que a gente separou e é como olhar para um mapa do tempo. Porque hoje a gente senta no sofá para fazer maratona de série ou passa a madrugada rolando feed de historinhas nas redes sociais. Aham. Banhados por aquela luz azul da tela, né? Isso. E aí eu te pergunto, será que isso na sua essência é a mesmíssima coisa que os nossos ancestrais faziam quando sentavam ao redor de uma fogueira? Olha, a resposta curta é sim. O que é fascinante aqui é que essa fome por histórias sempre esteve lá, Sempre. Tipo, desde o começo mesmo. desde o começo. Não é um subproduto da nossa civilização, sabe? É a fundação dela. Certo, vamos desvendar isso então. Porque antes da gente viajar no tempo lá para as cavernas, a gente tem que entender a psicologia por trás disso. A mecânica da coisa toda. Isso, tem uma citação nas nossas fontes do Roger Schank que eu achei bem forte. Aquela sobre a lógica, Essa mesma. Ele afirma que nós humanos não fomos construídos idealmente para entender a lógica. ele diz que fomos construídos ideologicamente para entender histórias. Exatamente. E o Henrique Anrubia, que é um acadêmico espanhol, até usa o termo seres narrativos para definir a gente. Seres narrativos, aham. É um conceito muito bom. Mas, olha, eu confesso que tenho dificuldade de engolir essa ideia assim de forma tão absoluta. Sério, por quê? Pensa bem, a lógica pura é vital hoje. A gente programa computador, a gente manda sonda para Marte, faz cálculo financeiro global. Sim, a engenharia e a matemática são triunfos, claro. Então, se a lógica é tão vital, não é irônico que a nossa máquina mental ainda prefira o formato de conto de fadas? Olha, o que o Schank e o Anrubi apontam é que a lógica é uma ferramenta que a gente aprende a usar. É um esforço, sabe? Dá trabalho pro cérebro. Dá muito trabalho. Já a narrativa, não. Ela é o nosso sistema operacional padrão. O storytelling, que é essa junção de story e telling, a história e o ato de contar, Aham. é a nossa ferramenta principal para interpretar a realidade. As histórias pegam eventos isolados e dão uma estrutura, sabe? Unificam contexto, emoções e fatos. Então a emoção é o que faz a informação colar na cabeça? O que é fascinante aqui é justamente isso. A persuasão é muito mais eficaz quando os fatos estão embalados em emoção. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. É como se a gente tentasse rodar um software super moderno, tipo uma inteligência artificial de finanças, em um hardware pré-histórico. E exatamente isso. E esse hardware só entende a linguagem de começo, meio e fim. Uma analogia perfeita. O hardware não mudou. Se você jogar um dado estatístico solto, ele bate no cérebro e escorrega. Porque não tem emoção, não tem gancho. Isso, não tem empatia. A narrativa serve para persuadir, para fazer você sentir a dor ou a alegria do outro. Nossa, faz todo sentido. Mas então, se o nosso cérebro sempre exigiu histórias, como é que os primeiros humanos faziam isso milênios antes do idioma escrito existir? Bom, aí a gente entra na questão das evidências arqueológicas. E é monumental. A gente tem que ir para as cavernas agora. Com certeza. A gente está falando de comunicação visual de mais de 38 mil anos atrás. Tem aquela caverna famosa, né? A caverna de Chauvet, no sul da França. Isso mesmo, Chauvet. Mais de 30 mil anos de desenhos lá dentro. E tipo, não é qualquer desenhozinho, né? Tem mamutes, leões, rinocerontes. Eles mostram táticas de sobrevivência. E não é só na Europa. Não, de forma alguma. Nas Américas a gente tem coisas incríveis também. Nas fontes, eles mencionam a caverna de San Borges, no México, e a serrania do Chiribiquete, na Colômbia. Chiribiquete é um absurdo de grande. É bizarro. Falam em mais de 70 mil pinturas milenárias lá. 70 mil!
É uma verdadeira biblioteca a céu aberto. E o ponto crucial é o motivo deles fazerem isso. Não era tédio. Mas a arqueologia diz que era para sentir controle, racionalizar a realidade, gerar cooperação. Exato, porque desenhar um mamute, pintar um rinoceronte com aquele detalhe todo, gastava muita caloria. Eles tinham que escalar, fazer tocha, moer pedra, né? Imagina o esforço. O que é fascinante aqui é que não era uma arte decorativa. Era uma ferramenta memorável de sobrevivência. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Porque é tipo um manual de sobrevivência, sabe? Totalmente. Ou uma placa de perigo extremamente elaborada. Isso significa que pintar o rinoceronte não era só tipo, um diário dizendo, eu vi isso hoje. Não, não era um Instagram da pré-história. Era mais tipo um alerta vital de, olha como a gente sobreviveu a isso, faz igual senão você morre. Isso, perfeito. A imagem passava pensamentos, passava um medo, a instrução crítica. Quem via aquilo sentia empatia do grupo e entendia como cooperar para sobreviver. Caramba, pesado isso. Mas olha, imagens estáticas na parede têm um limite enorme, né? O limite geográfico, sim. A parede não anda. Pois é. Se a tribo vai para outra montanha, a história ficou lá para trás. Como é que a humanidade deu esse salto das pinturas para as histórias complexas que se movem e respiram através da voz? Aí a gente tem que olhar para o desenvolvimento da tradição oral e, claro, para o papel dos gregos antigos. Os gregos. E as nossas fontes trazem um detalhe muito curioso sobre eles. Sobre as ferramentas, né? Sim, eles viviam em ilhas, pescavam muito, e aí eles começaram a usar as próprias ferramentas de pesca para gravar mensagens em tumbas e lousas. É incrível como eles adaptaram o que tinham na mão para começar a registrar coisas. Mas mesmo com isso, eles passaram milhares de anos transmitindo histórias puramente pela narrativa oral, de pai para filho. Sim, a tradição oral exige uma memória brutal e ritmos muito específicos para não se perder a essência da história. E a Grécia acaba sendo a primeira civilização conhecida a aplicar a escrita de fato para contar histórias, né? Para escrever poemas, deixar mensagens. Eles formalizaram a coisa toda. Mas aí eu achei um contraste maravilhoso nas fontes sobre o uso inusitado dos pombos. A história dos pombos-correio é genial. Para mensagens urgentes, tipo uma dor imediata, o aviso de uma guerra ou uma celebração rápida, eles não escreviam grandes textos, eles mandavam um pombo. A velocidade importava mais que o detalhe nesse caso. Só que, lá pelo ano 700 a.C., a gente tem o nascimento da primeira história impressa, digamos assim. O primeiro grande registro épico. Isso. E era um poema épico gigantesco sobre um rei sumério de milênios antes. Não era uma notícia urgente. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente percebe algo paradoxal e brilhante na cultura deles. Conta mais. A urgência do dia a dia, a guerra, a dor, ia de pombo. Era efêmero, rápido. Mas o poema épico precisava de uma extensa duração. Precisava ser hiperdetalhado. Para poder ser contado e recontado sem perder a essência na tradição oral? Exatamente. O poema era o disco rígido da cultura deles, onde eles guardavam a própria identidade. Então, o que tudo isso significa, né? Se a gente fizer uma comparação cômica que os pombos-correio gregos eram tipo os nossos aplicativos de mensagens instantâneas. WhatsApp da antiguidade. Total. A fofoca rápida, a notícia do dia vai pelo pombo. Mas eles gastavam um tempo absurdo gravando poemas épicos gigantescos. E qual é a sua conclusão sobre isso? Que eles estariam mostrando pra gente que as histórias profundas, os épicos, são o que realmente merece ser preservado para a eternidade. A notícia de hoje some, mas o épico fica. Nossa, sim. E é por isso que essas narrativas foram construídas para durar. Elas eram estruturadas para sobreviver ao tempo. E isso leva a gente direto para nossa próxima questão, que é o poder dos mitos. Como essas histórias antigas ainda impactam o nosso mundo hoje. Depois que o texto e a voz se consolidaram, os mitos viraram a base de tudo. Tem aquela frase maravilhosa da Ursula K. Le Guin no material. Gosto muito dela, o que ela diz mesmo. Ela diz que a história, seja ela desde a lenda do Rumpelstiltskin até o Guerra e Paz,
É uma das ferramentas básicas que a mente humana inventou com um propósito específico. O propósito de entender, né? Isso, de entender a vida. E aí a gente olha para os clássicos da mitologia grega, que cumprem muito bem essa função. Eles são o melhor exemplo dessa ferramenta. Tipo a Ilíada, do Homero. Tem o cerco a Troia, os aqueus, a Helena, o rei Menelau, o Paris, tudo num pacote só. Aham, é um drama completo. E não para por aí. Tem a Caixa de Pandora, tem a Queda de Ícaro. O barco de Teseu, o mito de Prometeu. Sim, todas essas histórias que todo mundo conhece até hoje, mesmo que por cima. Sabe, isso levanta uma questão importante aqui no nosso mergulho. Qual? Por que a gente ainda lembra disso? A resposta é que os mitos funcionam como protótipos de dilemas humanos. Ah, protótipos, tipo modelos? Isso, eles empacotam comportamentos super complexos. A Caixa de Pandora, por exemplo, não é só sobre um pote mágico. É sobre a curiosidade humana, né? Exato. É o perigo da curiosidade desenfreada. E o Ícaro, ele é o puro suco da arrogância de quem acha que pode voar perto demais do sol. Caramba, e o cérebro humano nunca esquece esse formato. A gente lembra da arrogância por causa da asa de cera derretendo. O formato visual e emocional fica grudado na nossa mente. Olha, é impressionante que milênios depois a gente ainda usa essas mesmas histórias como blocos de construção para entender o mundo de hoje. Eles ainda são a nossa lente principal. Mas, isso me faz pensar numa provocação para você. Será que, no fundo, a humanidade parou de inventar histórias novas? Como assim parou de inventar? Será que a gente não tá só reciclando o barco de Teseu e a Ilíada, mas colocando roupas espaciais e cenários modernos, tipo com naves e neon? Olha, você tem um ponto forte aí. E eu diria que sim, estamos reciclando. Tá vendo? A gente só muta a estética da coisa. Mas é porque os problemas humanos fundamentais não mudam, sabe? O ciúme, o poder, o medo da morte. A roupagem é sci-fi, mas a dor é a mesma de Troia. É o nosso hardware de novo, operando as mesmas emoções. Exatamente. A gente precisa dessa reciclagem para continuar digerindo a realidade. Bom, isso amarra os nossos pontos principais de uma forma muito louca, né? É uma jornada e tanto. Da gente sair dos mamutes desenhados lá no escuro das cavernas de Chauvet até chegar no drama da Guerra de Troia. Tudo conectado pela nossa necessidade de contar o que aconteceu. E, trazendo isso para uma aplicação bem prática, para quem está acompanhando a gente agora. É sempre bom trazer para o dia a dia. Imagina que você está numa reunião corporativa super tensa. Ou você está se preparando para dar uma aula. Ou até tentando convencer um amigo de alguma coisa. Situações onde você precisa que a pessoa te escute de verdade. Isso. A ciência do cérebro e toda essa história que a gente viu hoje provam uma coisa de uma vez por todas. Dados puros não vencem. Os fatos frios perdem a briga para a empatia sempre. Exato. É a narrativa estruturada, aquela que desperta a emoção do outro, que realmente persuade e é lembrada. Se você só mostrar a planilha financeira na reunião, a pessoa sai da sala e esquece. Mas se você contar a história do cliente que sofreu o problema e como vocês resolveram, a pessoa grava. O storytelling é a ferramenta de convencimento definitiva. E o que é fascinante é que a gente faz isso desde a época que usava carvão para desenhar leão na pedra. Pois é, mas pra gente encerrar, tem um pensamento provocativo que eu fiquei matutando e não estava nas nossas fontes originais, sabe? Opa, adoro quando a gente vai além das fontes. Manda. A gente viu que essa transição de pintar a parede para falar e depois para escrever épicos alterou fundamentalmente como a humanidade coopera, certo? Sim, foi o que construiu a civilização como a gente conhece. Só que agora a gente está entrando numa era totalmente inédita. A era da inteligência artificial. Nossa, é verdade. E a IA consegue gerar histórias complexas em segundos, roteiros inteiros, contos, fábulas, tudo feito por máquinas em piscar de olhos. E a gente está compartilhando essas narrativas globais em tempo real. Uma quantidade de histórias que um humano não conseguiria produzir em milênios. Exato. Então a minha dúvida é, como isso vai alterar o nosso cérebro a longo prazo? É uma pergunta pesada. Será que a gente vai continuar sendo os mesmos seres narrativos que o Enrobia falou? Ou a nossa forma de entender o mundo está prestes a evoluir de novo? Se a máquina conta a história e a gente só consome passivamente,
a nossa conexão empática com a história muda completamente. Muda, né? Então fica essa reflexão no ar para quem acompanhou a jornada com a gente hoje. Quando o software pré-histórico do nosso cérebro se alimentar de histórias feitas por algoritmos, quem é que a gente vai se tornar? Essa é a grande questão do nosso tempo, com certeza. Bom, eu encerro a nossa exploração por aqui, com a cabeça fervendo, e a gente continua dissecando mais histórias na próxima. Até lá, pessoal!